Enquanto a atenção mundial estava voltada para as montadoras chinesas e americanas, a empresa russa AvtoVAZ lançou discretamente o Lada Iskra, cujo preço inicial era de apenas $15 mil americanos, e essa simples ação atraiu repentinamente a atenção do mercado global. Pense bem, um carro familiar totalmente novo por um preço tão baixo. O que torna este carro tão especial? Será apenas um carro barato ou existe um plano maior por trás dele? Esta é a mesma pergunta que ronda a mente de todos os especialistas atualmente. Será que este carro conseguirá mudar completamente o mercado de carros de gama média nos próximos anos? Será que se tornará uma nova ameaça para as grandes montadoras? E a grande questão: será que a Rússia está tentando fortalecer sua posição na indústria automobilística novamente? E sem fazer muito alarde. Que tipo de tecnologia de motor é usada neste carro? E como este carro familiar pode competir com as montadoras globais? E que grande plano a Rússia está preparando nos bastidores? Antes de continuar assistindo ao vídeo, inscreva-se no canal para ser o primeiro a ver vídeos como este. Quando as sanções foram impostas à Rússia, o mundo inteiro pensou que as montadoras russas estariam acabadas. Mas naquele momento difícil, a AvtoVAZ, ou Lada, se reergueu. É uma das maiores e mais antigas montadoras de automóveis da Rússia. Sua principal fábrica fica em Togliatti, onde milhões de carros são produzidos há anos. Em 2025, a empresa produziu mais de 324 mil carros. Na Rússia, a presença da Lada é tão forte que ela detém cerca de 25% do mercado. Isso significa que a cada 4 carros novos vendidos, um é um Lada. A história da Lada é bastante antiga. Começou durante a época da União Soviética. Naquela época, a Lada era considerada a primeira escolha das pessoas comuns. O modelo Zhiguli era um nome conhecido em quase todos os lares da Rússia. Esses carros eram baratos, resistentes e podiam rodar facilmente, até mesmo em estradas ruins. Mais tarde, a empresa trabalhou com a Fiat e, em seguida, a Renault também entrou no negócio. A Renault trouxe tecnologia moderna, mas após as sanções de 2022, a Renault deixou a empresa. Muitos pensaram que a AvtoVAZ não conseguiria se recuperar, mas o governo russo assumiu o controle da empresa. Quando as peças deixaram de vir de fora, os engenheiros trabalharam dia e noite e começaram a fabricar carros usando peças locais. Hoje, a AvtoVAZ não se limita apenas à Rússia, mas também exporta seus carros para outros países. Em 2025, a empresa exportou 23 mil carros, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Cerca de 6% das vendas totais são destinadas ao exterior. Dentro da Rússia, a Lada ainda é uma empresa forte. Modelos como o Lada Granta, o Lada Vesta e o Lada Niva já conquistaram o coração das pessoas. Mas agora, a empresa está indo além dos modelos antigos e trazendo uma nova geração de carros. E o grande nome desse novo começo é o Lada Iskra. O Lada Iskra não é apenas um carro novo qualquer, é um novo capítulo para a empresa. Após as sanções, este é considerado o primeiro carro que a Rússia projetou de acordo com suas próprias necessidades e visão. A antiga plataforma da Renault foi modificada à sua maneira e agora mais de 90% das peças são fabricadas na própria Rússia. Com o apoio do governo, o trabalho árduo dos engenheiros e levando em consideração as necessidades das pessoas comuns, este carro foi desenvolvido. Antes, as pessoas pensavam
que a Rússia ela só conseguia fabricar carros caros ou com tecnologia ultrapassada. Mas a Lada provou que também é possível construir um carro barato, confiável e ideal para famílias. O maior trunfo da AvtoVAZ é que ela fabrica carros para o cidadão comum. Não é para milionários, mas para a classe média, agricultores e pequenos empresários. Milhares de trabalhadores são empregados na fábrica de Togliatti. Essa empresa não apenas fabrica carros, como também impulsiona a economia de toda a região. Em 2025, o mercado estava um pouco fraco e as taxas de juros também estavam altas. Mas mesmo assim, a Lada manteve sua posição. Agora, em 2026, a empresa segue em frente com a meta de uma produção ainda maior. Ao olhar para o Lada Iskra, ele pode parecer apenas um carro, mas por trás dele está a história da luta de toda a empresa. Enfrentar sanções, reformular a tecnologia à sua maneira e construir carros usando peças locais não foi fácil. Mas a AvtoVAZ conseguiu. Esta grande empresa russa está agora a caminho de novos patamares. E o Iskra é o primeiro grande exemplo dessa jornada. Os números de 2025 mostram claramente que a Lada continua a ser o coração pulsante da Rússia. Tecnologia do motor. Agora vamos ao verdadeiro segredo, a tecnologia do motor do Lada Iskra. É esta parte que realmente torna este carro especial. Por fora, pode parecer simples, mas o motor que o torna confiável e acessível é o que o torna tão bom quanto o motor. O Iskra vem com um motor a gasolina verde, um L, um modelo antigo, mas muito confiável. Está disponível em duas opções, 90 cavalos de potência e 106 cavalos de potência. A versão de 90 cavalos é a básica e perfeita para o uso diário. A versão de 106 cavalos oferece um pouco mais de potência, o que facilita a condução em rodovias. Não possui turbocompressor nem sistema híbrido, apenas um motor a combustão simples, e essa é a sua maior qualidade. Este motor pertence à linha de motores VASL da própria empresa russa, que já é utilizada há anos e equipa milhões de carros. As pessoas conhecem bem o carro. Os mecânicos o entendem e as peças são facilmente encontradas. Qual o sentido de adicionar novas tecnologias caras se a própria manutenção se torna dispendiosa? No Iskra, o motor é tão simples que até mesmo um mecânico de cidade pequena consegue repará-lo facilmente. Em relação à transmissão, oferece 3 opções. Manual de 5 velocidades com 90 cavalos, de potência manual de 6 velocidades com 106 cavalos de potência e automática. Disponível em ambas as versões. A transmissão manual é para quem gosta de manter o controle do carro, enquanto a CVT é mais confortável para dirigir na cidade, pois elimina a necessidade de trocar de marchas. O consumo de combustível também é razoável, em torno de 6 a 7 litros por 100 km. Na cidade o consumo sobe para 9 a 10 litros e na estrada fica em torno de 6 litros. Isso significa que com o tanque cheio você pode percorrer longas distâncias com facilidade. O custo do combustível permanece baixo e não pesa muito no bolso. Mesmo nos invernos rigorosos da Rússia, este motor tem um bom desempenho. Ele liga rapidamente no frio e o desempenho não é muito afetado. Toda essa tecnologia é local. Não há necessidade de importar nada. Após as sanções, quando o fornecimento de peças foi interrompido, os engenheiros russos aprimoraram ainda mais o motor. Agora a maioria das peças é fabricada no país. É por isso que o preço se mantém sob controle. Se tivesse turbo ou sistemas híbridos, o preço teria aumentado muito.
mas a Lada se concentrou no que uma pessoa comum precisa um motor confiável de baixo custo e fácil de reparar. Atualmente, as empresas investem pesado em marketing para recursos turbo híbridos e elétricos. Mas a verdade é que a maioria das pessoas no dia a dia não precisa de coisas tão complexas. Eles precisam de um motor que dure bastante, consuma menos combustível e possa ser reparado facilmente em caso de problemas. O motor da Iskra é exatamente assim. Não o subestime chamando-o de antigo, pois ser antigo também significa que foi testado e comprovado. Ele já rodou milhões de quilômetros e apresenta poucos problemas. A manutenção é muito fácil, Zenishai. Seja a troca de óleo ou de filtros, tudo é rápido e barato. Nas grandes cidades, as oficinas mecânicas são facilmente encontradas. E, mesmo em cidades pequenas, os mecânicos entendem bem do assunto. Isso significa que depois de comprar o carro, não há grandes tensões. Em termos de desempenho, ele não foi projetado para velocidade. A aceleração de 0 a 100 km por hora leva cerca de 12 a 14 segundos, o que é suficiente para o uso diário. Ultrapassagens são fáceis e o carro se mantém estável em rodovias. A versão de 106 cavalos de potência parece um pouco mais potente, e com o câmbio CVT, a condução fica mais suave. O projeto foi pensado para as condições climáticas da Rússia. No inverno, o motor aquece rapidamente e no verão, não superaquece. Ele pode até funcionar com gasolina de qualidade inferior. Essa é a sua verdadeira especialidade. Agora pense bem em conseguir um motor tão confiável em um carro tão barato. Não é coincidência. Tudo isso é fruto de um planejamento cuidadoso. Ao fortalecer a tecnologia local, a dependência de fontes externas foi reduzida. O resultado: baixo preço e alta confiabilidade. Este motor não é apenas uma peça do carro, ele representa a ideia de autossuficiência. Enquanto o mundo inteiro corre atrás de tecnologias sofisticadas, a Lada seguiu uma fórmula simples: necessidades em primeiro lugar, ostentação depois. O motor de 90 cavalos de potência é perfeito para uso na cidade, enquanto o de 106 cavalos de potência é melhor para viagens de longa distância. O custo de manutenção é muito baixo. Basta fazer a revisão 2 ou 3 vezes por ano e o motor continua funcionando perfeitamente. As peças são baratas e fáceis de encontrar. Os antigos proprietários de Lada já sabem quanto tempo esses motores duram. A mesma confiança pode ser vista no Iskra. Como um preço tão baixo foi possível. Agora, a grande questão: como um preço tão baixo é possível? O preço inicial do Lada Iskra é de apenas $15 mil americanos, o que equivale a cerca de 1 milhão de rublos. Parece um pouco surpreendente, não é? Quando até mesmo carros pequenos no mercado chegam a custar entre 20 e 5 mil dólares americanos, e 30 mil dólares americanos, como é possível encontrar este modelo por quase metade do preço. Vamos entender isso de forma simples. O principal motivo é que mais de 90% das peças são fabricadas na própria Rússia. Praticamente não há necessidade de importar nada. Após as sanções, quando as importações foram interrompidas, a Avtovaz decidiu que tudo seria produzido no país. Motor, caixa de câmbio, peças da carroceria, componentes eletrônicos. Quase tudo está sendo produzido em Togliatti e outras fábricas. Quando as peças são fabricadas localmente, não há necessidade de gastar dólares, pagar taxas de importação ou lidar com as complicações do frete. O benefício é direto para o cliente. O segundo fator importante é que a antiga plataforma da Renault
foi totalmente adaptada pela Rússia. Anteriormente, a plataforma CE entre FBs era compartilhada com a Renault Motoren, mas após a saída desta Avtovaz a desenvolveu por conta própria. Mais de 400 novas peças foram adicionadas e até mesmo os componentes eletrônicos foram nacionalizados. Agora o índice de nacionalização ultrapassa 90%. Isso significa que o carro é totalmente autossuficiente sem depender de nenhuma empresa estrangeira. O apoio governamental também desempenha um papel fundamental. O governo russo deseja que sua indústria automobilística permaneça forte. Por isso, oferece subsídios, empréstimos mais baratos e incentivos fiscais. Isso reduz o custo total da empresa. E com a redução de custos, o preço também diminui. Agora falando em produção, ela é feita em larga escala. Na fábrica de Togliatti, centenas de milhares de carros são produzidos anualmente. Maior produção significa menor custo por unidade. Para o Iskra, foi instalada uma linha de produção separada. Fábricas antigas foram modernizadas e até mesmo em São Petersburgo, na antiga fábrica da Nissan, algumas unidades estão sendo produzidas. Quando tudo acontece em grande escala, cada componente fica mais barato. Agora compare isso com outras empresas. O que as grandes marcas fazem? Peças importadas caras, motores, turbosistemas, híbridos, autos, custos de marketing e margens de lucro para as concessionárias. É por isso que seus carros chegam a custar de 30 mil a 40 mil dólares. Mas a Lada escolheu um caminho diferente. Ofereceu apenas o necessário e removeu o desnecessário. Nada de ostentação de marcas, sistemas de som caros ou recursos extras. Apenas o que uma família realmente precisa. Após as sanções, em vez de reduzir a produção, a Avtovaz aumentou ainda mais. Os engenheiros trabalharam ininterruptamente e criaram novos fornecedores locais. Hoje, a empresa produz mais de 300 mil carros. Devido a essa grande escala, os custos diminuíram ainda mais. O governo também ofereceu isenções de impostos e taxas de reciclagem, o que impulsionou ainda mais a produção local. É por isso que um carro como o Iskra está disponível por quase metade do preço. As pessoas costumam dizer, se é barato, deve ser fraco. Mas aqui o caso é diferente. É barato porque o custo de produção é baixo e a margem de lucro também não é muito alta. O foco da Avtovaz é tornar os carros acessíveis ao público em geral. Na mesma plataforma, são produzidas versões sedã, perua e crossover. As peças são compartilhadas, o que reduz ainda mais os custos. O motor é antigo, mas confiável. Então, não houve necessidade de investir muito em novas pesquisas. O interior é simples, mas durável. Por todos esses motivos, o custo total permanece sob controle. Competindo com outras empresas globalmente, a Iskra se compara a outras empresas do setor. Atualmente, grandes empresas da China, dos Estados Unidos e do Japão fabricam carros de luxo. Mesmo um carro familiar pequeno chega a custar entre 25 mil e 40 mil dólares. Faróis sofisticados, telas sensíveis ao toque, grandes motores híbridos, 10 airbags. Tudo isso é adicionado e o preço sobe. Mas para a pessoa comum, esses carros continuam sendo apenas um sonho, porque o bolso não permite. Nesse cenário, o Lada Iskra mudou completamente o jogo. Ele está desafiando diretamente esses mesmos carros. Seu preço inicial é de apenas 15 mil dólares, menos da metade.
ainda assim oferece bom espaço, baixo custo de manutenção e tudo o que uma família precisa. É por isso que as pessoas agora se perguntam: será que a Rússia realmente criou um carro familiar tão barato e útil que pode causar impacto no mercado global? As empresas chinesas estão crescendo rapidamente na Rússia atualmente. Marcas como Haval Chery e Geely oferecem bons carros, mas mesmo seus modelos básicos começam em torno de $20.000. Eles oferecem mais recursos, mas o preço também aumenta. A manutenção e as peças também podem ser um pouco caras. É certo que o Iskra é mais barato nesse quesito e ainda oferece mais espaço. Principalmente na versão Station Wagon, o porta-malas é bem espaçoso, o que é raro nesse segmento econômico. Se compararmos com as montadoras americanas, os preços são ainda mais altos. Marcas como a Ford Motor Company e a General Motors oferecem carros na faixa de $30 a $50.000. Tecnologia e potência são certamente superiores. Mas para o uso diário, isso não é realmente necessário. Uma família comum não precisa de um motor tão potente ou de recursos de luxo. Ela precisa de conforto, espaço e baixo custo. O Iskra oferece exatamente isso. As empresas japonesas são conhecidas pela confiabilidade. Marcas como Toyota e Honda são fortes por si só. Mas mesmo seus carros menores começam em torno de $25.000 americanos. A qualidade é boa, mas o preço também é alto, e as peças nem sempre são baratas. O Iskra custa metade do preço, e compete diretamente com este modelo. Consome menos gasolina, e os custos de manutenção também são mais baixos. Os carros japoneses têm um bom valor de revenda, mas o custo inicial é tão alto que muitas pessoas nem sequer conseguem comprá-los. A vantagem do Iskra é que ele não é apenas barato, mas também robusto. Foi projetado levando em consideração as estradas, o clima frio e as condições adversas da Rússia. Alguns carros têm dificuldades em temperaturas extremas, seja frio ou calor, mas o motor do Iskra é antigo e testado funcionando sem problemas. Agora surge a questão: será que este carro conseguirá ter sucesso no mercado global na Rússia? Sua posição já é sólida. Mas e no exterior? As exportações estão aumentando, tanto gradualmente. A Lada já está presente em alguns países. Se a Iskra alcançar os mercados globais com boa qualidade, poderá se popularizar rapidamente em muitos países de baixa e média renda. Para quem busca um carro familiar confiável, na faixa de $15.000 americanos a $20.000 americanos, esta pode ser uma opção perfeita. Empresas da China, Estados Unidos e Japão focam principalmente em tecnologia e luxo, mas a Rússia seguiu uma linha de pensamento diferente. Primeiro, atender à necessidade. Mais espaço, baixo custo e fácil manutenção. É isso que o cidadão comum deseja. A Iskra consegue competir justamente por esses motivos. O preço é a metade, mas o trabalho é completo. Pense bem, uma família compra um carro por $15.000 americanos. Depois disso, os custos com combustível e manutenção também são baixos. O dinheiro restante pode ser usado para a casa educação dos filhos ou outras necessidades. Essa é a verdadeira diferença. Enquanto as grandes empresas aumentam os preços adicionando recursos a Iskra se concentra no essencial: luzes de LED, bom espaço interno e um motor confiável. A estratégia da Rússia é clara: manter-se forte apesar das sanções e permanecer no mercado, ao mesmo tempo que compete com as empresas chinesas, protege seu mercado interno. E agora, por meio da Iskra,
também tenta avançar globalmente. Se as exportações aumentarem, isso poderá representar um verdadeiro desafio para as grandes empresas. Visão geral e design do carro. Agora vamos falar sobre o Lada Iskra. Por fora, ele parece um carro familiar muito simples e direto. Sem brilho excessivo, sem aparência volumosa ou agressiva, ele está disponível em 3 versões de carroceria, sedã, perua e crossover, para quem vai ao escritório diariamente, viaja com a família ou precisa carregar coisas. Esta é uma ótima opção. Apresenta um design moderno, em forma de X a X, com curvas suaves para lamas, esculpidos e linhas limpas. Na dianteira possui faróis de LED, que proporcionam boa visibilidade noturna. A carroceria é robusta, porém sem ostentação desnecessária. À primeira vista, pode parecer um carro antigo, mas na realidade trata-se de um design inteligente e prático. Foi concebido pensando nas necessidades do dia a dia, com dimensões ideais, nem muito longo, nem muito largo. Facilita a movimentação no trânsito urbano. Estacionar também é fácil. Seja numa estrada de terra ou numa viela de aldeia, passa sem grandes dificuldades. Seu posicionamento é ligeiramente acima do Lada Granta e um pouco abaixo do Lada Vesta. Isso significa que não é um carro básico e barato, nem um carro de luxo caro. É perfeito para uma família de classe média. Só de olhar para ele, você sente que este carro vai te acompanhar por muito tempo, sem dar problemas. Não há elementos cromados extravagantes ou grandes entradas de ar, apenas um design limpo, simples e durável. Ele foi construído levando em consideração o clima frio e as condições adversas da Rússia. A altura em relação ao solo também é boa, então há menos medo de ficar preso em buracos. Agora, ao entrar, você entende o verdadeiro conforto. Parece mesmo que foi feito para uma família. Os assentos são confortáveis e mesmo em viagens longas, você não se sente cansado. Há bom espaço, tanto na frente quanto atrás. 5 pessoas podem viajar confortavelmente. O espaço na parte traseira é bom para crianças e para idosos. A altura do assento facilita a entrada e a saída. O espaço para bagagem também é bastante impressionante. O sedã oferece cerca de 500 litros de espaço no porta-malas. Na versão perua, o espaço é ainda maior, começando em torno de 480 litros e chegando a cerca de 1965 litros, com os bancos traseiros rebatidos. Isso significa que todos os pertences da família cabem facilmente. Seja para um casamento ou uma viagem, ou para transportar bagagem extra, este carro dá conta do recado. Na versão Crosswagon, você tem uma altura em relação ao solo ligeiramente maior e revestimento plástico, o que aumenta a segurança em estradas irregulares. Agora, falando em sistema de infoentretenimento, algumas versões vêm com um sistema da Yandex. Oferece navegação, música e serviços online. A tela tem um tamanho adequado e também pode ser controlada por comandos de voz. Seja para reproduzir músicas infantis ou encontrar uma rota, tudo fica fácil. Mas recursos desnecessários não foram adicionados, mantendo o preço acessível. A segurança também foi levada em consideração. Recursos como airbags para motorista e passageiro, pré-tensores dos cintos de segurança, controle de estabilidade e sistemas antiderrapantes estão disponíveis até mesmo na versão básica. Assim, quando você viaja com sua família, sente-se confiante de que o carro é seguro. O plano secreto da Rússia. Agora o segredo final e maior. O plano da Rússia nos bastidores. O Lada Iskra não é apenas um carro, mas uma mensagem clara da Rússia.
A mensagem é que mesmo que sanções sejam aplicadas ou que o mundo tente nos isolar, podemos fortalecer nossa indústria automobilística por conta própria. Ao modificar a antiga plataforma da Renault à sua maneira e utilizar mais de 90% de peças locais, eles demonstraram que é possível construir um carro barato, confiável e autossuficiente. Isso não aconteceu por acaso. Há um planejamento cuidadoso por trás disso, não? Quando as peças deixaram de vir de fora, a Rússia tomou uma decisão. Agora tudo será fabricado internamente. Engenheiros trabalharam dia e noite. As fábricas foram modernizadas e empresas locais foram integradas à cadeia de suprimentos. Lentamente, todo o sistema passou para o controle deles. E o resultado disso é um carro como o Iskra, que se encaixa perfeitamente no orçamento de uma pessoa comum. O governo russo também apoia totalmente isso porque entende que uma indústria automobilística forte significa empregos e uma economia mais forte. Quando as fábricas funcionam, milhares de pessoas conseguem emprego e todo o sistema econômico permanece ativo. Agora a questão é o que acontece a seguir. O Iskra ficará restrito apenas à Rússia. Não de forma alguma. A Rússia está preparando um plano maior nos bastidores. Aumentar a produção, aprimorar a tecnologia acessível e, no futuro, até mesmo instalar fábricas em outros países fazem parte do plano. Mesmo agora, a Avtovaz exporta carros para alguns países, mas com o Iskra, esse alcance pode se expandir ainda mais. Se este carro chegar aos mercados internacionais com boa qualidade, poderá se espalhar rapidamente por regiões como Ásia, África e América Latina. Nesses mercados, as pessoas querem um carro acessível, robusto e útil para as necessidades da família. O Iskra oferece tudo isso. Este não é apenas um novo carro, mas o início de uma nova fase para a indústria automobilística russa. Em vez de enfraquecê-la, as sanções a fortaleceram. Agora eles estão mostrando ao mundo que bons carros podem ser construídos mesmo sem apoio externo. Em breve, mais modelos novos poderão chegar, talvez até versões elétricas. Enquanto a atenção mundial estava voltada para as montadoras chinesas e americanas, a empresa russa Avtovaz lançou discretamente o Lada Iskra, cujo preço inicial era de apenas $15 mil americanos, e essa simples ação atraiu repentinamente a atenção do mercado global. Pense bem, um carro familiar totalmente novo por apenas $15 mil americanos.